Acolher e respeitar as diversidades de orientação sexual e de gênero cada vez mais são exigências para que as empresas não tenham suas imagens afetadas negativamente. Isso é claro que é bom para as trabalhadoras e para os trabalhadores LGBTQIA+, mas não é de uma hora para outra que se muda a cultura empresarial. Como será que as companhias estão se moldando para oferecerem um ambiente mais inclusivo? Esse é o tema do programa de hoje. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes! Esse é o nosso papo sobre as diversidades no mundo do trabalho. Mais um episódio do Nós Vestimos Todas as Cores, uma iniciativa da CNTRV CUT, realizada com apoio do Solidarity Center e da Laudes Foundation. E para conversar sobre como as empresas estão trabalhando as diversidades internamente, a gente recebe aqui o Nick Lira, trabalhador que preside o Fórum LGBTQIA+, da 3M no Brasil. Tudo bem, Lira? Tudo bem, prazer. Legal. Nick, para começar, a empresa tem o seu próprio fórum LGBTQIA+, isso já é um diferencial. Sim. Mas como funciona isso? Quais são as atividades? Como isso se coloca na prática? Tá, vamos lá. Falar um pouquinho só para o público entender como que funciona o Fórum de Empresas LGBTQIA+, e como que funciona o fórum dentro da 3M. Dentro da 3M nós temos 4 fóruns, né? Nós temos o Fórum de Liderança Feminina, o Fórum de Pessoas com Deficiência, o Fórum de Pretos e Pardos e o Fórum de Pessoas LGBTQIA+. Eu presido o Fórum de Pessoas LGBTQIA+, e dentro da 3M nós temos 2 divisões. Nós temos o Fórum que é corporativo, que é do qual eu faço parte e presido, e nós temos os fóruns dentro das manufaturas. Então o público de manufatura, eles também podem participar desse fórum e participam de todas as discussões. Essa é uma iniciativa que começou em 2016, você me contou antes, então são 6 anos, né, de fórum consolidado. E como que isso é trabalhado, né? Eu acho que tem a conversa entre o pessoal da direção, mas tem também entre as trabalhadoras e os trabalhadores. Como que vocês conseguem trabalhar esses assuntos aí lá dentro da empresa? Perfeito. Como você disse, nós começamos em 2016 com o Fórum LGBTQ e a mais. Em 2014 nós começamos a falar um pouquinho dessa movimentação para montar o grupo, mas só em 2016, quando o nosso presidente aqui do Brasil assinou a Carta de Compromisso dos 10 direitos para empresas do Fórum LGBTQIA+, nós conseguimos estruturar de forma corporativa esse grupo e definir várias ações, né? Os integrantes, os próprios funcionários participam dos grupos, junto com o presidente e o vice-presidente do grupo, que sou eu e tem mais uma pessoa, que é o Vitor. E aí a gente tem também o apoio das altas lideranças, então o nosso presidente da 3M do Brasil, ele dá todo esse apoio. Nós temos diretores que participam dos nossos grupos das discussões, o time de RH participa, e todos os outros times que são pessoas envolvidas, que podem ser envolvidas. Então, por exemplo, as pessoas que fazem parte do RH da parte de benefícios, a hora que a gente precisa conversar sobre benefícios para pessoas de LGBTQIA+, elas vêm e participam das nossas reuniões também. Então a gente convida ela, ou convidamos as pessoas de outros grupos para vir falar um pouquinho dos nossos grupos. E aí a gente leva essas demandas. Então a gente leva a demanda dos nossos colaboradores para os departamentos e pessoas responsáveis, e também trazemos as demandas devolutivas dos departamentos envolvidos para o nosso público, né? Então faz esse diálogo a partir das necessidades que são identificadas ali na fábrica, né? Isso é levado para a direção e aí você faz essa mediação. E nesse período aí, quais foram os resultados mais concretos que vocês já conseguiram observar? Um dos resultados observar? mais concretos que nós conseguimos foi a utilização do nome social. Então hoje todo funcionário LGBTQIA+, dentro da 3M, ele pode utilizar o nome social desde o primeiro dia. Então a partir do momento que o funcionário faz uma entrevista e ele utiliza o nome social nessa entrevista, se ele for um funcionário aprovado, no dia que ele vir fazer o onboarding dele, que é aquele processo receptivo, onde ele vai fazer toda a integração, ele já ganha o seu crachá com o nome social. Então ele não tem aquela preocupação de ser decepcionado, de chegar ali, olha, esse aqui não é meu nome, passar por uma situação de constrangimento. Então a partir desse momento, todo o nosso time, o pessoal da portaria que já faz esse processo receptivo, eles já estão preparados para isso. Outro ganho também é o auxílio creche. Então o auxílio creche hoje, ele não é só para casais heterossexuais, ele é para todos os funcionários da empresa como um todo. E a gente não segrega, por exemplo, para o funcionário heterossexual e também para LGBTQIA+. Hoje eles são para todos os funcionários da 3M do Brasil. Um outro avanço também que nós temos é uma cartilha. Então, todo funcionário que vai ter um filho, a gente tem uma cartilha que chama Cartilha Primeiros Passos. Então, a partir do momento que esse funcionário LGBTQIA+, ou uma mãe heterossexual,
eles vão ter a concepção de um filho, ele comunica ao departamento social da 3M e eles recebem essa cartilha. Então, para ter todo esse apoio no processo de adoção ou para ter um filho, né? A mãe gestante, por exemplo. E aí ele tem essa cartilha que vai dar todo um apoio e falar todos os benefícios que a 3M vai oferecer, incluindo auxílio creche. Então, o auxílio creche a gente já traz essa cartilha para mostrar que ele tem esse benefício e também a licença paternidade. Então, hoje a gente também passou por um processo adaptativo recentemente, porque lá atrás a gente falava auxílio maternidade. E o governo hoje, dentro da lei brasileira, ele não trata auxílio para paternidade para um casal homossexual, por exemplo. A lei fala auxílio maternidade. E nós, como empresa, decidimos ser inclusivos e falar também, não é auxílio maternidade para um pai, para um casal de 2 pais, por exemplo. Então ele é auxílio paternidade hoje também. Então a gente tem essa auxílio maternidade e paternidade. Você comentou a questão do nome social, que realmente é bastante importante. Só que quando a gente conversa sobre LGBTQIA+, no mundo do trabalho, a gente fala que assim, são níveis de dificuldades diferentes. Então, para um homem gay ou para uma mulher lésbica, mas que ainda está dentro aí desses padrões heteronormativos, né, de cisgênero, né, que não são transexuais, é um caminho menos difícil, né? Mas para transexuais ainda é mais complicado, mesmo com essa acolhida do nome social. Como que está essa questão? Vocês trabalham com metas para que haja uma ampliação do número de profissionais transexuais, para que haja uma diversidade maior nesse sentido dentro da empresa? Sim. No ano de 2022, agora que eu já participava do grupo e assumi em 2022 a presidência do grupo, né? Nós trabalhamos, um dos pontos principais nós temos trabalhado desde o ano de 2021, já para falar um pouquinho do trans. Então, em 2021, o foco principal, o ano inteiro, e no nosso mês do orgulho, foi falar da pessoa trans. Então, nós falamos das pessoas trans, trouxemos a conscientização, trabalhamos com a nossa liderança e as altas lideranças sobre o assunto, e aí em 2022 nós definimos isso como uma meta. Então, nós temos uma meta de 2022 até 2027, que são os próximos 5 anos, para aumentar o número de funcionários, pessoas trans, né? Então, nós definimos um percentual. E, a partir disso, olhamos uma média e um número percentual que nós queremos. Olha, em 2027, nós queremos chegar a X percentual de pessoas trans contratadas dentro da companhia. E aí, a partir disso, a gente foi trabalhando no planejamento estratégico. Como que nós vamos chegar lá? E aí, nesse ponto, é que nós temos uma parceria já há alguns anos com a Transempregos, não sei se você conhece, e essa parceria com a Transempregos vai fornecer para a gente currículos de pessoas trans para que a gente possa fazer esse processo seletivo e trazer os trans dentro da companhia. Vocês já conseguiram definir algumas diretrizes, por exemplo, aquelas questões que são recorrentes e muito problemáticas, né? Como, por exemplo, o uso do banheiro, do vestiário, isso já está estruturado internamente? Isso é muito legal da gente falar. Agora, em 2022, a gente entrou um pouco antes do planejamento estratégico, o nosso presidente do Brasil, você vê o nível de importância que a gente dá, ele chegou num dos pontos, mandou um e-mail para toda a equipe e falou assim, pessoal, chegou o momento de discutirmos sobre banheiros sem gênero. E aí, a partir desse momento, a gente, como eu falei para você, a gente tem que envolver as pessoas que estão envolvidas nos departamentos. Ele já copiou o gerente da engenharia das fábricas, e todos os sites, diretores de sites, para quê? Para que a gente entrasse no processo de discussão. Então, isso já foi aceito. Então, todos os gerentes, diretores de sites, eles aceitaram que a gente construa banheiro sem gênero. Nós vamos passar agora por um processo de adaptação e de movimentação para ter isso. Hoje, na 3M, em Sumaré, nós temos um centro de inovação, onde nós levamos nossos clientes e mostramos nossos produtos e onde eles podem falar assim, olha, eu quero testar o produto. E aí, nesse centro de inovação, só para contextualizar, né, a gente já tem hoje banheiros sem gênero, dentro do centro de inovação. Mas agora estamos passando para a reestruturação para definir onde vão ser os banheiros sem gênero. Além da questão, né, da humanidade, do acolhimento, né, para o trabalhador e para a trabalhadora, a preocupação com essa pauta é cada vez mais uma exigência do mercado mesmo, né? As empresas têm que se posicionar. Então, como que a 3M trabalha na relação com os fornecedores? Porque ela não trabalha sozinha, ela lida com outras empresas também diretamente. Também busca-se identificar se essas empresas parceiras também cumprem essas posturas, também têm essa preocupação. Como que acontece? Na 3M nós temos um código de conduta. O código de conduta é um manual para todos os funcionários, isso no mundo inteiro. Dentro do nosso código de conduta, a gente tem um tópico que a gente fala especificamente sobre discriminação. E quando a gente fala de discriminação, nós falamos de todas as discriminações ali dentro. Então, dentro do código a gente estabelece. O nosso código de conduta ele é aplicado para todos os nossos fornecedores. Então, se a gente tem um fornecedor que tem um caso de homofobia e que a gente consegue identificar isso, esse fornecedor ele não vai mais ser um fornecedor da 3M. Ele é um fornecedor que ele fica bloqueado e não pode mais fornecer para a 3M.
Então a gente tem um departamento hoje que faz essas auditorias de fornecedores. E aí essas auditorias são baseadas no nosso código de conduta. Então se o fornecedor atende o código de conduta do 3M, ele pode nos fornecer. Se ele não atende, ele não é um fornecedor que vai fornecer nada para a 3M. E agora uma pergunta mais de foro íntimo, Nick, para encerrar. Você, como trabalhador gay lá dentro, consegue sentir diferenças na forma como é acolhido, como é tratado, como é respeitado enquanto profissional depois da consolidação dessas ações e das bandeiras do fórum? Claro. Eu estou na 3M fazem 10 anos, né? Eu fiz 10 anos agora em dezembro. E desde que a gente tem o grupo estabelecido na 3M, isso foi sendo muito bom para todos os funcionários, e eu acho que eu fui me sentindo mais incluído, né? Eu comecei a participar do grupo em 2019, e eu tinha muito aquele receio, então eu não era assumido para minha família, e eu pensava assim, olha, aqui dentro eu também não posso ser, porque se eu for assumido aqui dentro, meu pai trabalha na mesma empresa, minha mãe trabalhava, eu falei, isso vai chegar para eles. Mas assim, chegou no momento que eu já tinha me assumido para a família, e dentro da empresa eu participava do grupo de diversidade e inclusão LGBTQIA+, e dentro do grupo eu fui percebendo que a empresa era muito inclusiva, então eu conseguia compartilhar isso com os meus colegas de trabalho, eu conversava com as outras pessoas e eu senti que eu não tinha aquela discriminação dentro da empresa. E que se em algum momento eu passasse por um processo de discriminação dentro da empresa, eu teria pessoas que iriam me acolher e que a empresa tomaria alguma ação. Então eu nunca senti, não teve homofobia assim, não passei por um processo de homofobia, mas eu acho que se eu tivesse passado, a 3M teria tomado uma atitude muito severa. Em algum caso, algum episódio concreto que tenha havido alguma punição ou alguma postura? Todos os casos de homofobia, eles são tratados pelo Código de Conduta. Então, o nosso Código de Conduta, ele tem um canal para denúncias. Então, a pessoa que passar por um processo, esse processo de desrespeito, né, passar por uma homofobia, ele pode ir até o nosso canal e fazer essa denúncia. Como todas as denúncias são sigilosas, nós não temos um número assim, eu não posso falar números, questão de números, mas todas são tratadas sigilosas e com questão de ética. Mas se você denunciar um caso de homofobia, por exemplo, você nunca vai ser retalhado. Então, está nos nossos princípios. Então, não há retaliação. Então, se você vê um ato de homofobia, você pode denunciar. Então, um dos principais pontos nossos está estampado em todos os departamentos. A gente tem um banner escrito FALE. Então, e aí, embaixo do FALE, tem você ouviu isso, você participou, você viu, então fale. Então, todos os casos são levados para a alta direção, né? Então esses casos são tratados. Nick, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui, dividir sua experiência, que ela sirva para que outras empresas busquem também se adequar, se moldar e se tornarem um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todo mundo, viu? Eu que agradeço a participação em meu nome e em nome da 3M. Obrigado. E a gente dá uma pausa no nosso papo para abrir o palco para as artes. A gente tem, sobre vários aspectos, dado uma marcha ré. E isso é extremamente preocupante. E a gente está atravessando um momento que é importante a gente se despir, fazer uma striptease. Esse poema se chama Striptease e eu fiz numa madrugada de 31 de março, lembrando do golpe militar, depois de uma conversa minha e da Kátia Machado. Dispo tudo que não me cabe, do olho torto, do julgamento e da maldade. Desnudo as peças que me pregam, das regras, das ordens e dos bons modos. Nua diante do espelho, olho pra mim, fico feliz, plena, serena, obscena. Rasgo todas as roupas que não me servem, que me cobrem de regras alheias, que me apertam e sufocam com suas etiquetas de mulher morta. Danço com a minha nudez intensa. Se fere teus olhos, feche-os. Se dói tua moral, se trata.
Se lhe incomoda, mude-se. Vista-se do que lhe cabe. Dispo-me de tuas ofensas. Dispo tudo que não me cabe. Do olho torto, do julgamento e da tua maldade. E agora a gente sai do estúdio de novo para um papo com Fernando Pimentel. Ele é o presidente da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, entidade patronal do nosso ramo vestuário. Pimentel, muito obrigado por aceitar participar aí desse projeto da CNTRV CUT, que é tão importante aí para o nosso ramo, para as trabalhadoras e para os trabalhadores, viu? Prazer é todo meu de estar aí mais uma vez junto com vocês. Legal. Sobre a questão de gênero, um olhar específico sobre questões das mulheres trabalhadoras, que são aí maioria no ramo do vestuário, e também sobre a questão das diversidades sexuais, homens gays, mulheres lésbicas, trabalhadoras e trabalhadores trans. Como a associação e as empresas, de modo geral, estão olhando para isso? É uma questão que está na pauta, na agenda das empresas, Pimentel? Isso, é muito boa essa sua colocação, porque isso se insere dentro dessa famosa sigla com 3 letras, ESG ou ASG, Ambiental, Social e Governança. E eu acho que é uma agenda que começa pela sociedade brasileira. Uhum. E é uma temática que está sendo debatida e discutida no mundo inteiro. Ainda bem. No caso da associação, nós participamos de vários fóruns, vários eventos, e tratando deste e de outros assuntos. Obviamente, numa indústria que tem mais de 70%, 75% das pessoas que nela trabalham do sexo feminino, isso ganha uma repercussão muito grande, principalmente pelo lado feminino que compõe esse universo de pessoas ocupadas dentro dessa indústria. Mas é óbvio, você também tem outras questões a serem tratadas, como você colocou, LGBTQI+, você tem cor, você tem preferência, quer dizer, o mundo não é mais um mundo chapado monolítico, ele é um mundo cada vez mais aberto, onde as pessoas estão expressando o que são, até mesmo na própria moda, não é exatamente o que nós estamos falando aqui, mas a ditadura de determinados perfis de corpos na passarela, cedendo espaço aos corpos verdadeiros que se encontram no nosso dia a dia. Então, qual é o papel da nossa associação? Nós fazemos parte do Pacto Global da ONU, nós temos a agenda forte, tratamos muitas coisas na OIT, nós temos aqui a questão do Fórum das Empresas e Direitos LGBTQI, participamos de debates, recentemente, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a nossa live aqui, a nossa conversa aberta, foi com 3 mulheres debatendo a questão, elas como suas multifunções. Então, o nosso principal motor de trabalho é levar informação, levar conhecimento, levar encaminhamentos de um tema que começa pela educação e a cultura de cada um. Ou seja, vivemos sociedades que são muito abertas, sociedades que todos se manifestam, mas sociedades que eu acho que aumentou muito o nível de intolerância. Quando você vê um caso como no Rio de Janeiro, trágico, dramático, de uma pessoa, de um imigrante sendo assassinado na Barra da Tijuca de uma maneira sem o menor sentido, quando você vê questões de segurança pública, quando você vê questões que envolvem o entender o outro e aceitar o outro. Então, o nosso papel é levar isso tudo para as empresas, para os sindicatos representativos dessas empresas, e, ao mesmo tempo que tem todo o conteúdo humano, você tem também o conteúdo econômico. Tá? Existem diversas pesquisas, diversos trabalhos já realizados, mostrando que a diversidade é uma componente importante para o bom resultado das empresas. Isso faz todo sentido, porque se você está oferecendo seus produtos para uma gama de pessoas muito amplas, se você não tem os inputs, os insights dessas pessoas, você certamente está com um olhar não tão preciso, não tão completo sobre os gostos, gêneros e desejos que essas pessoas têm. Então, eu diria que o papel fundamental é estar o tempo todo junto com outras instituições, junto com os sindicatos dos trabalhadores empregados, dos trabalhadores empregadores, mobilizando, mostrando
apresentando os caminhos e soluções. Agora, não tem bala de prata, não tem quem diga eu tenho a solução para essa questão, porque essa questão, como eu falei antes, ela passa até pelos primórdios da educação. Eu sou um cara que tem mais idade que você, tá certo? No meu tempo, não tinha muita coisa que tem hoje aqui de bullying, essas coisas, não tinha. Ia para a rua e enfrentava o mundo. Tá? Jogava futebol, jogava pelado. Era melhor ou era pior? Não estou dizendo que era melhor nem era pior. Era daquele jeito. E hoje tem uma série de situações que eram toleráveis naquele período que não são mais toleráveis hoje, inclusive discussões sobre personalidades importantes da história que, à luz do que se conhece hoje, estariam sendo, digamos assim, criticados ou condenados, ou seja o que for, pelas posturas adotadas então. Então, isso não é só, de novo, no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Mas, focando aqui na nossa missão é viabilizar o desenvolvimento pleno das pessoas e dos negócios. E os negócios existem porque existem as pessoas. E existem os empregos e as pessoas trabalhando porque tem os negócios. Seja um negócio desse tamanho, seja um negócio desse tamanho. É justamente sobre isso. O ramo ele é muito diverso, né? E assim, como você mesmo disse, as próprias empresas estão colocando isso na agenda porque precisa, né? Precisam se comunicar com um público também que já é mais diverso, mas também existem as pequenas confecções e é um desafio muito grande, talvez, de levar essas questões para o dia a dia, para na prática ali dessas empresas. A CNTRV, dentro desse projeto que está sendo desenvolvido e do qual esse programa faz parte, conseguiu aí firmar algumas, como posso dizer, o compromisso de parte de alguns sindicatos de trabalhadores, inclusive de sindicatos patronais também, em sessões de diálogo social, e inclusão de cláusulas nas convenções coletivas que garantam direitos específicos aí com um olhar especial, tanto para a questão de gênero, quanto para as trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA+. Você comentou que não tem uma bala de prata, mas enxerga que esse pode ser um caminho, né? Começar a colocar nesses acordos algumas questões que garantam alguns avanços concretos, aí, tanto nas empresas grandes quanto nas menores? Isso é uma boa discussão, e como você falou, está dentro do diálogo social. Quando foram começadas a serem criadas as cotas para isso, para aquilo outro, sempre existe muita crítica com as cotas. Aliás, eu particularmente não sou um adepto de criar cotas e mais cotas e mais cotas, mas eu entendo que em determinados momentos esses movimentos são importantes, já que muitas vezes eles não vêm de forma espontânea. Agora, isso que você colocou da fragmentação do setor perpassa um outro tema também que eu gostaria de colocar. As empresas formais têm uma gestão muito mais profissional. E uma das nossas lutas é pela formalização dos negócios. Empregos de qualidade também passam por empresas de qualidade, empresas formais. E essa é uma agenda que não está dissociada dessa agenda que você está colocando nos sindicatos. Porque se você tem alguns sindicalizados, você tem outros tantos que estão trabalhando de maneira informal. Então, não tem um olhar. É um olhar muito mais amplo. Óbvio que você pode ter, sem dúvida nenhuma, naqueles negócios que têm já a sua formalidade, que têm os seus sindicatos representativos, que são sindicatos que negociam as cláusulas trabalhistas, você pode dar um exemplo disso daí dentro de um perfil que viabilize e não inviabilize as questões fundamentais de operação e até a preservação do próprio negócio. Mas, voltando, então, à origem que você me perguntou, acho que é um dos caminhos, não é o caminho. E um outro caminho que nós temos tido tem sido as certificações, todas as demandas que vêm ocorrendo em torno dessa agenda ESG, que vêm sendo traduzidas em processos de auditoria, de avaliação do funcionamento das companhias no âmbito mais amplo, ambiental, social e de governança. Então, quando eu falo que não tem bala de prata, é porque não tem mesmo, do meu ponto de vista. Eu acho que quem disser que tem, eu gostaria até de ouvir qual é essa bala de prata. Porque isso, para mim, começa na base, na tolerância, na educação dos pais, na educação das pessoas, porque tem muita gente que é boa de discurso, mas que diz que é altamente solidário com uma série de gêneros e daqui a pouco está fazendo uma maldade com alguém. Então, eu tenho essa
entendo que esse é um dos caminhos, mas você tem um bloco que trabalha dentro de uma formalidade e a economia brasileira, não é só no nosso setor, não. Ela tem um nível de informalidade, até por questões próprias de legislação tributária, etc. Eu não advogo informalidade, é uma das maneiras nossas, é contra a informalidade, que vem de fora a informalidade interna, porque você pega um pedaço, você não pega o todo. E nós temos que chegar em todo o ambiente de trabalho. E aí tem também os exemplos. Você tem as comunicações, você tem o perfil das entidades que compram, o perfil das empresas que demandam, o perfil dos gestores que têm que ser trabalhados. Enfim, é um processo que o mundo está vivenciando, em alguns lugares mais avançados, em outros lugares mais atrasados, mas eu acho que o Brasil é um país de desníveis que não deveríamos ter, mas temos, e essa agenda no nosso país ela tem tido um debate profundo. Óbvio que o debate por si não resolve os problemas, mas ele chama a atenção e pode levar o encaminhamento de soluções. Eu acho que ele tem a parte da consciência, que é um lado das pessoas introjetarem uma visão mais tolerante do mundo. Tem um lado normativo, que já tem várias normas, cota do aprendiz, cota disso, cota daquilo, que é que o ideal dos ideais, e aí eu estou falando da minha maneira de ver, quando você tem muitos desníveis e a saída não é mais ou menos do patamar, você acaba tendo políticas afirmativas. Mas o nosso sonho de consumo é que todo mundo saia mais ou menos do mesmo patamar para a corrida da vida. E aí vai valer o esforço pessoal, vai valer todas as decisões pessoais de se dedicar a B, C, D ou atividade qualquer que a pessoa se predisponha. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos caminhos é o caminho da negociação, é o caminho da discussão democrática de temas que podem e devem ser postos, mas não pode ser a única tônica de uma discussão que envolve tantas facetas dentro dessa agenda ESG. Não, com certeza. E como você disse, a educação e a sensibilização são fatores muito importantes, né? Porque temos exemplos aí de sindicatos que conseguiram incluir cláusulas, não necessariamente de cotas, mas, por exemplo, garantindo o uso do banheiro social para trabalhadoras e trabalhadores trans. Só que de nada adianta também colocar isso no papel se não há uma sensibilização por parte das empresas e, inclusive, da comunidade ali de trabalhadoras e trabalhadores para que isso seja bem aceito, né? Senão pode acabar gerando até um outro problema, né? Então, eu agradeço a sua boa vontade de participar e contribuir com essa discussão. Realmente a gente tem que somar forças para conseguir avançar em busca da equidade para todas e todos. Espero ter lhe atendido e até breve, em alguma outra ocasião, que eu acho que a gente tem que pensar no país, pensar no desenvolvimento de todas as pessoas. Esse eu acho que é o objetivo. Ninguém pode ficar 100% feliz se você vê muita gente infeliz. Então, acho que é um mote que a gente tem que carregar. Primeiro cada um. Porque antes de tirar o cisco do olho do outro, eu tenho que tirar a trave do meu olho. É isso aí. Legal. Na próxima temporada a gente te espera aqui no estúdio, viu? Obrigado. Um abraço. Valeu, um abração. Tudo de bom. Até a próxima. Mais um episódio fica por aqui. A gente agradece todos os nossos convidados e também fica com a expectativa de que mais empresas se comprometam com a pauta LGBTQIA+. Não deixa de acompanhar os outros episódios do Nós Vestimos Todas as Cores nos nossos canais. Até a próxima!